entender, nenhuma mensagem chega até você se ela não estiver correspondendo com a tua energia. Se ela não for um aviso importante para você. O universo nunca erra o endereço. Ou você está numa frequência ou numa vibração correspondente com isso aqui. Frequência é tudo aquilo que sai do seu pensamento, a tua base de consciência, tá? E a vibração vem dos teus sentimentos, aquilo que está armazenado dentro de você como sentimento, que influencia suas ações. Tua base de conhecimento influencia suas palavras, né? As ações e reações que você tem também e tudo mais, certo? Então fique até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, tem uma mensagem importante. Existem os pré-avisos, né? Então, o pré-aviso é algo que está chegando para você antes que isso se manifeste na sua vida, ou que vai ser compartilhado com você aqui se manifeste na sua vida, para que você possa agora se curar e evitar que isso aconteça. Então, é uma premonição ou um pré-aviso para você se libertar antes que a coisa se manifeste, tá? Dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz, e olha a luz linda que tá entrando aqui. Luz do sol, gente, tá um sol tão gostoso. E agora que a minha mesa tá aqui na janela, eu tenho uma solução e um problema, né? É uma luz linda que entra de lá, um calor gostoso. Mas em compensação, um lado meu fica claro, o outro fica escuro. Eu fico parecendo que eu levei um soco no olho aqui, né? E eu coloquei a luz aqui da ring light pra iluminar pra cá. E ela tá meio aqui querendo pedir socorro, arrego, sei lá, eu que não tá iluminando. E a lâmpada de lá que deveria estar iluminando também não está iluminando. Ou seja, eu estou com um lado claro e o outro escuro, né? O sol e a lua literalmente aqui. O dentro e o fora, o masculino e o feminino assim juntinhos no mesmo vídeo. Pra você que chegou aqui pela primeira vez na vida, você está no canal Que Haja Luz, meu nome é Andréa Menaki Ogawa, eu sou taróloga, né? Mexo aí com os números, com as coisinhas, e a gente vê as energias, e é uma delícia. E a gente vai aprendendo junto, tá? A gente não sabe tudo nessa vida, tem muito que aprender. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a espiritualidade nos ensina o tempo todo, porque aqui quem guia esse canal são os guias, os mentores, né? Os seres espirituais que nos conduzem. Cada dia mais eu tenho certeza absoluta disso. Passei de nível, eles disseram que eu acessei uma nova energia, um novo conhecimento, né? Tô entrando aí na vibe de um Chico Xavier da vida, um Allan Kardec, ou seja, conseguindo ouvir melhor o que eles falam e tudo mais. Nós vamos tirar para Sagitário, a energia principal é Sagitário, tá? Não se atentem a um signo específico como o Sagitário sendo o seu signo, porque nós estamos falando do coletivo e todas as energias de todos os signos regem todas as nossas vidas todo mês e todos os dias. Os dias não tem numerozinhos. Cada signo não tem um número dentro da sua casa zodiacal, esse número influencia, e essa energia deste signo influencia neste número, tá? Então são muitas coisas, então a gente não vai falar sobre isso tudo aqui, porque nós íamos ficar aqui 300 horas e não ia dar tempo. Mas só para você entender, nenhuma mensagem chega até você se ela não estiver correspondendo com a tua energia. Se ela não for um aviso importante para você. O universo nunca erra o endereço. Ou você está numa frequência ou numa vibração correspondente com isso aqui. Frequência é tudo aquilo que sai do seu pensamento, a tua base de consciência, tá? E a vibração vem dos teus sentimentos, aquilo que está armazenado dentro de você como sentimento,
que influencia suas ações. Tua base de conhecimento influencia suas palavras, né? As ações e reações que você tem também e tudo mais, certo? Então fique até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, tem uma mensagem importante. Existem os pré-avisos, né? Então, o pré-aviso é algo que está chegando para você antes que isso se manifeste na sua vida, ou que vai ser compartilhado com você aqui se manifeste na sua vida, para que você possa agora se curar e evitar que isso aconteça. Então, é uma premonição ou um pré-aviso para você se libertar antes que a coisa se manifeste, tá? Para você ter uma ação diferente do que você está tendo agora, ou agir num determinado foco diferente para mudar, certo? Nós vamos tirar agora o Imperador, né? É o quarto canal, eu tenho vários canais, esse é o quarto canal, e essa energia do Imperador, a casa 4. A casa 4 da nossa vida representa o Imperador e nossa conexão com o mundo espiritual. Literalmente, a nossa capacidade de estar entre mundos, tá? Você não é um ser humano. Você está na condição humana, com uma alma, habitando em um corpo, mas você é um ser espiritual. Então, você tem conexão com os dois mundos. Tá? O que acontece para você não conseguir ter essa mediunidade mais avançada, essa comunicação mais clara? Você inverteu os fiozinhos aí da conexão. Você pegou as crenças e padrões humanas que, né, infelizmente, trouxeram para você como verdade. Então, crenças, padrões, dogmas, doutrinas religiosos humanos que te tiraram a consciência do ser espiritual que você é. E você passou a acreditar, a crer que você é mais humano do que espiritual. Então vamos lá, Andréia, como é que eu sei se eu estou numa condição mais humana do que espiritual? Se meu polo está invertido, né? Como que eu sei disso? Bom, se toda vez que alguém falar de espírito para você, você tiver medo, ou achar que é uma coisa horrível, ou achar que é ruim, ou achar que é perigoso, ou achar que é... Você tá totalmente distorcido da fonte divina. Que é o invisível, que é o espiritual, que é quem é você, certo? Então, aí já mostra que você tem crenças e padrões religiosos humanos que distorceram a tua verdadeira identidade. Disseram que você é um ser humano e tiraram a tua capacidade de entender que você é um ser espiritual. Você passa a viver, então, através da matéria. O que é viver através da matéria? Do natural. Só aquilo que a capacidade humana é capaz, é possível acessar. Você não vive o sobrenatural de Deus. E para você viver o sobrenatural, você aprendeu que você precisa de um intermediário. Então, o que seria o viver o sobrenatural? Seriam os milagres que as igrejas pregam, né, ou que as religiões pregam, que você consegue dentro de um templo. Ah, porque a cura tá lá. Você tem que ir lá, pegar o lencinho, pegar o olhinho, passar não sei aonde, ou você tem que estar debaixo daquela unção, daquele lugar, porque é lá que estão os santos, é lá que tá a cura, é lá que tá... Não, gente. Então você tá acreditando que é o homem que cura e não o espiritual. Entende? E aí é onde está tudo distorcido. Então aí eu preciso de um intermediário para manifestar os meus milagres. Então, você não tem dinheiro sobrenatural, você vai viver no básico, no natural. Você vai viver dentro da escravidão. O que é escravidão? É a limitação humana. Onde um tem muito e os outros não tem nada. Você vai viver na pobreza, você vai viver na miséria, você vai viver na dependência e na limitação, tá? E isso, a Bíblia, né, ou a parte da Bíblia, a parte das escrituras sagradas, dos livros escritos pelos antigos, porque, gente, a Bíblia nada mais é do que um livro. Como um livro de Allan Kardec, como um livro
Chico Xavier, como um livro, sei lá, da Louise Hay. Um livro. Um ser humano que viveu na Terra experiências e deixou as suas ideias ou aquilo que ele viveu escrito ali. É um livro, tá? Assim como eu, Andréia, passo as minhas experiências aqui para esse caderno todos os dias. Certo? Aqui é o meu diário com Deus. Aqui é o meu caderno de oração de purificação da alma. Então aqui estão as minhas experiências. Aquilo que eu passo todo dia. Hoje aqui tá escrito que eu acordei, que eu não tava... Que eu olhei e falei, eu preciso me sentir bem. O que eu posso fazer pra me sentir bem? Aí veio na minha intuição, coloco uma roupa bonita. Fui lá, peguei um vestido, que não é o que eu costumo usar. Fui lá, coloquei um brinco que eu gosto. Olhei, ainda não tava legal. Fui lá, coloquei um anel. Eu falei, mas ainda não é isso. Aí falou, vai lá e faz a sua maquiagem. Faz a maquiagem que você gosta. Aquela que os outros criticam, aquela que os outros julgam, porque o olho fica preto demais, porque fica forte demais. Mas é essa que quando você se olha no espelho, você sente você se ama. Por que você parou de fazer? Porque o outro fala que não é legal. Porque o outro falou, mandando-se o outro. Então, a Bíblia foi apenas os livros escritos pelos antigos, por pessoas que viveram aqui. Moisés, Abraão, Jacó, Jesus, é como Andréia, como Felipe, como Mateus, como Luiz, como João, como... Não importa. Foram pessoas que viveram experiências e deixaram um legado ali. Ou seja, deixaram escrito, documentado, para que outros pudessem entender o que eles passaram, o passo a passo da vida deles também, né? Então esses livros chegaram para nós e nesses livros estão escrito, né? Moisés tirou o povo do Egito, estava tirando o povo da escravidão. Então a divindade nele, a espiritualidade, né? Os guias e mentores que nós temos, estava direcionando aquele povo e ajudando aquele povo, né? Olha aqui, trazendo uma mensagem, olha, espiritualidade, tá, gente? Ó, os extraterrestres. Olha lá. A espiritualidade se movendo, trazendo um direcionamento para aquele povo, para eles saírem daquela prisão, daquela escravidão, para irem para uma terra prometida. E nessa terra prometida teria leite e mel, nessa terra prometida teria tudo de melhor. O melhor dessa vida e sem a necessidade da escravidão. Então, desde o começo dos tempos, né, de lá de trás, nós somos guiados pela espiritualidade para nos libertar da escravidão humana, né? Das crenças e padrões humanos que nos tornaram escravos, que nos tornaram dependentes limitados. E isso é expansão de consciência. E essa expansão de consciência vai trazer expansão para o todo. Traz crescimento, traz avanço, traz evolução para todo mundo, tá? E este canal é esse 4, é esse imperador. E aí, como que você está usando o poder? E quem está dominando você? O que poder domina você, né? E aqui eles estão, já desde o primeiro vídeo lá do primeiro canal do PEV, eles estão mostrando que tudo aquilo que eu fiz aqui durante esse ano todo, desde o final do ano passado, que eu fui direcionada a criar esse canto, a compartilhar com vocês o passo a passo, né? Lá no Tarô A Bússola da Alma, que é o meu segundo canal, tem o passo a passo dos vídeos de sinais daqui, de quando eu fui arrumando, da quebração, mostrando o que significava, ensinando a enxergar os sinais e tudo mais. Então eu fui mostrando meu passo a passo. E eles estão dizendo aqui, por A mais B, que eu tinha um alvo, o Sagitário. Sagitário é você ter um alvo, né? E você mirar a tua flecha lá pra atingir. Só que o Sagitário é a colheita. É a casa 9. Então ele tá dizendo assim, você tinha um alvo. Você mirou a flecha. Desse alvo que você mirou, o que você tá colhendo? Você queria prosperidade. Você tá colhendo a prosperidade que você queria? Qual é o resultado que você tá tendo agora?
daquilo que você falou lá no começo do ano que você ia fazer, ou no final do ano passado, que você falou que ia mudar, que você ia fazer de novo, né? Que você ia fazer novidade, que você ia criar algo diferente. Qual é o resultado que você tá tendo agora? Ai, Andréia, não foi. Nada daquilo que eu queria eu consegui. Ótimo, ainda dá tempo de você avançar pro novo sem a energia que tá te impedindo de acessar esse novo. É sobre isso aqui. Existe um portal aberto agora. É uma transição do velho pro novo. Do dia 15 de dezembro, né, até... Na verdade, do dia 15 de novembro até o dia 15 de janeiro, é essa transição do velho pro novo. Então é onde, no 11, que foi novembro, nós temos a base de conhecimento armazenada e nós temos o guardião, o protetor dessa base de conhecimento, tá? Que a gente tem que avançar e passar por ele. Então a gente começa a mudar. No 12 isso cria força. E no 1, até o dia 15 de janeiro, do dia 15 de novembro até o dia 15 de janeiro, é essa transição do velho pro novo. Depois do dia 15 de janeiro pra frente, você começa a já criar a sua vida de novo a partir das crenças e padrões que você manteve lá, das energias que ainda estão armazenadas. Se você não mudou essa energia, se essa base não muda, você vai ter mais um ciclo com as mesmas experiências do passado, só que com um porém. Você não deu a volta inteira no ano, não passou por todas as energias, situações aconteceram. Se você não curou, você somatizou mais dor. Então, se situações difíceis aconteceram, e ao invés de você curar elas, você murmurou, você reclamou, você acusou o outro, você brigou, você discutiu, você tá carregando um peso maior ainda do que do ano passado. Essa energia vai criando poder e forma, ela vai somatizando a dor. Certo? Somatizando as mesmas energias. Então, o que acontece? Você passa do dia 15 de janeiro pra frente e começa a criar esse novo. Só que aí, se você quer mudança, a partir do dia 15 de janeiro, você vai passar por touro aqui no mês 2. Que a sua nova ideia vai ter que passar por uma resistência maior. Você vai ter que pôr mais força pra mudar. Então, cada vez, cada ciclo que a gente vive, cada ano que passa, e a gente não cura aquilo que... não entende as lições, não compreende as energias, não limpa tudo isso, a gente somatiza essa dor. E aí, no outro ano, vai ficando cada vez mais forte. Cada vez mais difícil de você se libertar disso. Isso seja em qualquer área da tua vida. Isso pode ser um casamento, isso pode ser família, isso pode ser filho, isso pode ser alimentação, isso pode ser saúde. Por quê? Porque você vai criando cada vez mais crença. Você vai acreditando cada vez mais naquilo que está acontecendo. Então, se você tá com pouco dinheiro, né? Você começou lá o ano com pouco dinheiro e você murmurou sobre o dinheiro, aí veio mais situação ruim que era pra você curar, pra você limpar, e você não limpou, você foi murmurando cada vez mais, você foi reclamando cada vez mais, o dinheiro foi acabando cada vez mais. Aquilo que você tinha no passado, você já não tem mais agora, pode olhar. Nossa, mas aí é onde as pessoas passam anos, anos e anos, e as dores vão somatizando. Olha como isso é importante, gente. Passa anos, anos e anos e anos. A dor vai somatizando. Aí chega num determinado momento, você vê uma foto lá de trás, de 10 anos atrás, você fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Nossa, minha vida lá era tão boa. Olha, lá eu tinha isso, lá era... Nossa! E hoje tá pior do que tava lá. Se hoje tá pior do que tava lá, se você está querendo voltar pra lá, pro Egito... passado, de onde você já saiu, é porque você não curou as dores. Você foi só somatizando. Só que se você voltar lá atrás, há 10 anos atrás, literalmente, se você conseguisse voltar, você ia ver que você já estava reclamando daquela situação. E aí você fala, nossa, eu reclamava daquilo, mas era tão bom, olha como é hoje. Hoje tá muito pior do que tava. E lá eu já reclamava.
Então você foi reclamando ao invés de curar, você foi... As situações difíceis vão vir, gente. Os ataques vão vir. Olha aqui, 7 de paus. Né? Nós lutamos contra o espiritual. Situações vão se manifestar o tempo todo. Aqui é um 10 de ouros. Situações vão se manifestar o tempo todo para que a gente possa se curar. O fora representa o dentro. Se eu consigo imaginar que tudo que está fora de mim são reflexos ou representações das minhas crenças e padrões, e sou eu quem estou criando repetidamente a mesma coisa, olha, ela tá fazendo o mesmo desenho. Tudo bem, ela tá se aprimorando no mesmo desenho, mas vamos fazer um desenho diferente? Porque é o mesmo, né? Então, aqui vem muito essa situação, nessa tiragem. Você tem um alvo. E cada ano que passa, esse alvo fica mais distante. Você não está conseguindo acessar esse alvo? Entenda que você não está reconhecendo as crenças e padrões que estão te impedindo de chegar lá. Você não está fazendo o processo que precisa ser feito. Você não está curando, você não está limpando. Você não está se renovando. Você não está morrendo pro velho e nascendo pro novo. E, infelizmente, isso vai te cegando cada vez mais. Vai fazendo com que você cada vez menos consiga ver o que precisa ser curado. Você vai culpando cada vez mais as pessoas, você vai ficando cada vez mais amargurado, cada vez mais ranzinza, cada vez mais... deprimido. É esse sentimento horrível que eu tô aqui. É um sentimento de fracasso, de derrota. Como se eu tivesse me esforçado tanto e nada dá certo. É essa sensação que eu tô tendo agora aqui, fazendo essa tiragem. E na outra eu tava tão feliz. No outro ali da Imperatriz eu tava tão feliz. Aquilo tava uma sensação, mas aqui tá me vindo agora uma sensação de que parece que eu andei até aqui, cheguei aqui, tem uma montanha gigante, eu não vou conseguir passar. Meu esforço não valeu de nada. São essas mensagens que estão vindo pra mim. Eu fiz e não deu em nada. A pessoa não me valorizou. Passei como tonta. Sabe? Trabalhei que nem uma condenada, ninguém reconheceu meu valor. E é como se você tivesse sentindo um ataque. Gente, que sensação horrível. 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 Chanel. Ó, é como se você tivesse desejado a melhor vida, sabe? Faz tempo, isso aqui não é de agora. Isso aqui é como se eu tivesse desejado a melhor vida há anos. E tivesse anos, sabe? Com um desejo no coração, com uma vontade, com um alvo lá. Olha, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero viver aquela experiência, eu quero fazer aquela viagem. E eu tivesse, sabe, feito várias coisas durante anos, me esforçado, trabalhado mais, feito isso mais. E não foi. E agora chegou no momento que eu olho e falo, e agora, pra onde eu vou? Não tem passagem, não tem saída. É como se você tivesse chegado num lugar onde tem uma parede gigante que você não consegue passar. É exatamente essa energia que nós estamos lidando nesse momento. O Sagitário é o arqueiro, o alvo, a colheita. Tá, não é aquilo que eu queria. Esse ano acabou, estamos em dezembro já. As portas do ano novo, né? E eu recebi uma chave. Lá atrás, né, Deus me deu uma promessa, falou que algo ia acontecer, colocou no meu coração um desejo, alguém veio e falou pra mim que Deus falou que a minha vida ia mudar, me deu uma chave, mas a minha vida não mudou. Parece que passou o tempo, a chave tá aqui comigo, mas e aí? Não encaixa na porta.
essa porta, eu não achei a porta pra chave, eu achei a chave. Eu ganhei a chave, mas cadê a porta? Onde que eu enfiei isso aqui? Eu andei e a porta não apareceu. E aqui vem esse tarô, gente, a minha filha me deu de presente de Natal. E é o sobrenatural pra mim. Porque assim, eu comprei muitos tarôs agora pra romper com o meu medo de gastar, de dinheiro, de finanças, enfim, pra romper com essa barreira da incredulidade aqui de que o sobrenatural pode vir, que pode vir o fora do meu comum, fora do meu esforço, né? Não depende só da força do meu braço, ou enfim. E eu fiz isso, eu comprei vários tarôs. E minha filha ganhou um dinheiro extra também, veio além do que ela esperava. E ela falou, mãe, você quer pra ajudar na casa? Eu falei, não, pode ficar com isso pra você e compra suas coisas. Ela sentou do meu lado na sala e falou, mãe, deixa eu ver os tarô do seu carrinho da Shopee, lá da Shopee, que eu quero ver. Se tem um tarô bonito. Eu falei, pra que você quer tarô? Ela falou, não, mãe, eu quero ver. Aí começamos a ver e ela viu esse tarô aqui primeiro. Não, mentira. Gente, esse tarô é o tarô dos escravos mesmo. E não é só dos pretos velhos, tá vindo pra mim dos escravos. Tarô dos escravos. E não é. É tarô africano. Ó, ele chama tarô africano. Mas tá vindo pra mim uma energia de escravidão muito forte. De prisão, sabe? De aprisionamento, de não ter a liberdade, de não ter condição de fazer, de não ter a capacidade. Humanamente nós somos limitados. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Humanamente nós somos limitados. Mas quando eu acesso o sobrenatural, eu saio dessa limitação natural e o sobrenatural acontece. Eu comprei vários tarôs. Gastei muito dinheiro com tarô. Foi mais de R$1.500 de tarô. E ela foi lá, pegou esse dinheiro e comprou. Nós vimos esse tarô africano. Gente, é os escravos. E tá vindo pra mim uma coisa de imperador. Dom Pedro. Dom Pedro I. Veio o bocejo, mas veio Dom Pedro I. Vou pesquisar sobre isso, a história dele certinha, não vou falar nada que eu não sei. Mas tá vindo pra mim aqui uma coisa de... como se eu tivesse... Xangô. Esse veio forte. Xangô. Justiça. É sobre isso. Nós acreditamos que é o outro que nos aprisiona, que é o outro que nos limita, né? Que é o outro que nos impede, que é o outro que nos prejudica. Aqui é o louco. E aqui tá dizendo que é o momento de você tá se sentindo aprisionado. É como se você acreditasse que fez tudo o que podia, mas que não conseguiu avançar. E aí, de repente, essa sensação de fracasso que eu tô tendo aqui, essa sensação de aprisionamento, vem como se o meu marido não permitiu que eu fizesse, ou... eu tinha que trabalhar nesse serviço e não pude realizar meu sonho. Eu não posso viajar para casa dos meus parentes agora no final do ano porque eu tô presa nesse trabalho aqui. Aí agora a responsabilidade é do trabalho, é do patrão, né? Meu casamento não deu certo, a responsabilidade foi do meu marido. Eu não consegui fazer o curso que eu queria para trabalhar no que eu queria. Então, assim, é como se você tivesse aprisionado nas suas crenças e padrões e agora quisesse responsabilizar o mundo pelo teu fracasso. E aqui eles estão dizendo que as ações são individuais, né? Você precisa ter as ações correspondentes com aquilo que você quer.
As pessoas à sua volta não te impedem, não te limitam. Elas mostram, revelam aquilo que dentro de você está te impedindo ou limitando. Então, o trabalho que te limitou, te impediu, o marido, a esposa, o filho, não importa o que foi que te limitou ou te impediu de fazer alguma coisa, não foi aquilo. Aquilo era só um reflexo, aquilo era só o fora representando uma limitação interna que você tem, um padrão de escravidão, de limitação. Tá mostrando para você que você está preso nas crenças e padrões humanos, religiosos, distorcidos da verdade divina, que te impedem de acessar o sobrenatural. E esta carta, ela é o louco, é o novo. Ou seja, ele não carrega muita bagagem, tá vendo? É só umas trouxinhas aqui. É hora de você deixar a bagagem para trás. É hora de você levar só o que precisa pro novo. De preferência, nem leva essas bolsas, vai sem elas mesmo, tá? Mas aqui é só o necessário para avançar. E eles estão dizendo que é o momento que ainda dá tempo de se libertar. O Xangô veio aqui dizendo, é o momento, dizendo mesmo, eu ouvi a mensagem, dizendo, é o momento de ter justiça. E ser justo é reconhecer que você é o seu limitador. Você é o que aprisiona a sua vida. Você é o imperador da sua vida. É você que fala, é você que pensa, é você que sente, é você que age e reage a tudo. É você que cria as situações da sua vida. Mas não, agora eu dou esse cargo pro outro porque eu não quero assumir a responsabilidade sobre o fracasso que eu criei. Sobre as situações que eu criei. Entende? São Germain, do raio violeta, né, da chama violeta, mas não é. Oxóssi. Oxóssi, isso. Oxóssi. Também não sei direito a história, mas Oxóssi. Rei da mata? Rei das matas, é o que tá vindo pra mim. E as matas são a cura, a semente que brota. Quem planta a semente? Maria Padilha. Qual é a mensagem? Aí você perde a fé na espiritualidade. Você roda, ora, pede, às vezes vai na igreja, faz seus rituais, vai num centro espírita, não sei qual a sua prática religiosa, mas aí você tem toda aquela devoção, faz tudo o ano inteiro, reza o terço e não sei o que, e planta bananeira e tudo. Aí você, a semente de Oxóssi aqui, as matas. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu congreguei, eu sei lá, sabe, como é que fala? Dei a oferta, ajudei as pessoas e parou? Isso são dogmas e doutrinas humanas. Você se curou das dores que você carrega dentro? Você reconheceu suas crenças e padrões? Seus medos, suas inseguranças, o tanto que você tenta controlar os outros, cada palavra ruim que você falou de alguém ou para alguém, cada vez que você puniu as pessoas por não fazerem aquilo que você queria do jeito que você queria, não punir ninguém, Andréia. Tem certeza? Que você não foi grossa com ninguém, grosso com ninguém, estúpido com ninguém, ignorante com ninguém. Que você não deu umas lambada e uma chapuletada em alguém de forma, mesmo que sutil às vezes. Que você não tentou controlar seus filhos, seu marido, sua esposa, as pessoas que trabalham com você.
Aqui tá dizendo que tem muito disso. Tá? Então não adianta você fazer todas as doutrinas, regras e simpatias humanas se você não tá conectado com a espiritualidade verdadeira. Se você não está se limpando, se você não está deixando o passado para trás, se você não está se libertando dessa escravidão humana aqui. Gente, então parece o Cebolinha, olha aqui. Tá vendo? Um fio de cabelo levantado que eu ia arrancar, falou não arranca. Parece uma conexão com a espiritualidade, né? Uma anteninha ligada. E aqui ele cai invertido, louco. Dizendo que você precisa reconhecer cada uma das suas ações. Porque as ações são individuais, as reações são individuais. E você materializa através disso. Se você não mudar suas ações, você não muda a sua vida. Tá? E mudar a ação não é ir na igreja, não é rezar mais, não é, eu tenho que ter mais fé nisso, não. É você reconhecer, ser justo. Reconhecer o mal em você. E reconhecer o mal na gente não é fácil. Reconhecer que eu tô sendo diabinho, que eu tô falando mal, que eu tô machucando, que eu tô maltratando, que eu tô cobrando aquilo que eu nem faço. Eu cobro do outro lavar a louça, mas eu mesma não lavo. Eu cobro do outro que ele passa pelo cocô do cachorro no quintal, mas não recolhe. Ué, você passou e recolheu? Por que você quer que o outro recolha? E aí é onde você usa a sua autoridade de forma desmedida. Humana e não sobrenatural. Onde você quer que o outro faça aquilo que você acha que tem que ser feito, mas você mesmo não faz. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo 1 milhão delas esse ano. E muitas eu nem reconheci, mas muitas eu estava atenta, observando para me defender do outro. Não, para limpar, literalmente trabalhar as crenças e padrões que estavam dentro de mim correspondentes a essas situações. Para que eu não agisse mais dessa forma. Para que eu mudasse a minha ação, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de me mover nesta matéria, sabe? E eu fui mudando, e aqui eles estão dizendo, você é o espelho, você é o mensageiro. É como se eu fosse o professor, dando passo a passo de como vocês fazerem, mas de forma clara, ou seja, com as minhas próprias experiências. Eu fui lá, eu fiz e tô passando pra vocês. Então, assim, aqui eu passei por essa barreira. Tô rompendo essa barreira. De passar das crenças e padrões humanos pros espirituais, de sair dessa escravidão, dessa dependência, dessa limitação. Esse tarô, gente, ele tá me dando esse tarô negro aqui, gente, do céu. Olha isso. 5 de copas. Gente. Copas são os nossos sentimentos. E agora tá me dando muita dor. Nossa, uma tristeza. Uma agonia, um troço tão ruim. Credo. E quando eu olhei esse tarô, me veio muito essa coisa dos escravos sendo literalmente massacrados, chicoteados, essa dor que foi sentida na matéria, sabe, no corpo, mas que ficou impregnado na alma como injustiça. Nós carregamos essa dor dentro de nós, gente. Nós somos os descendentes da escravidão, desde o Egito. Então imagina com quanta dor nós não carregamos na alma. Quanta coisa nós não temos. 5 de copas é tudo aquilo que está armazenado como base de conhecimento dentro de mim. Principalmente as crenças e padrões que eu carrego e as dores que eu carrego
das experiências vividas através dessas crenças e padrões. Porque quando eu tenho uma crença e um padrão, eu crio a experiência. E se eu vivo essa experiência sem reconhecer que ela é uma colheita minha, que foram as minhas ações que fizeram isso e que eu preciso mudar, eu vou sempre guardar dor, rancor, raiva, remorso, mágoa, ressentimento do outro. Porque eu vou achar que o outro me chicoteou, o outro me aprisionou, o outro me impediu, o outro me machucou, o outro me maltratou, o outro me humilhou, o outro tem racismo, o outro tem preconceito contra mim. É isso o Xangô aqui. É eu reconhecer que mesmo a escravidão e toda a injustiça que foi feita lá já era mensageiro da matéria. Ou seja, no coletivo, aquilo precisava nascer, porque já estava dentro de nós desde Moisés, quando saiu do Egito com o povo do Egito. Não é de agora. Então imagina quanta dor a gente não carrega para limpar. Só que aí eu aprendi dentro das religiões que o inimigo está fora de mim. E eu não reconheço ele em mim. Não reconheço o diabo em mim. Porque o diabo está ao derredor, então ele está fora de mim, esperando para me tragar. Não, ele está dentro de você. E ao derredor, quando quer dizer, o diabo está ao derredor. Ele está assim o tempo todo fora de você, se apresentando em tudo que você olha e vê que é maligno, mostrando quem é você. Dentro de você, quais dores você carrega na sua alma. Gente, isso aqui é muito forte. Esse tarô tá me trazendo um sentimento de tristeza, de melancolia, de mágoa, mas é uma dor, uma dor, uma dor. Dom Pedro I. Dom Pedro I foi... Não. Tem alguma coisa a ver com a escravidão? Ai, gente, eu sou tão coisa com essas coisas. Eu vou pesquisar, tem Google, né? Mas eu sei que Dom Pedro I... Maria Padilha era a esposa de Dom Pedro I. Ela ajudou ele muito. Só que ela só foi reconhecida como esposa depois que ela morreu. Ele a reconheceu como esposa depois que ela morreu. Por quê? Por conta do preconceito que havia naquela época. Então, ela não permitiu que ele assumisse ela por amor. Porque, assim, ele era Dom Pedro. E ele era casado também. Ele tinha uma esposa. Se apaixonou por ela, tal. Tá. Eles ficaram juntos e se casaram. Ela não permitiu que ele assumisse ela publicamente para não manchar a reputação dele e não tirar o poder e a autoridade que ele tinha naquela época. Essa é a história. E aí o que acontece? Maria de Padilha. E aí o que acontece? Ela morreu. E depois que ela morreu, ele reconheceu ela como esposa. Só que olha só, eles passaram uma vida inteira afastados um do outro, se amando, sendo casados por baixo dos panos, por conta da sociedade que ia julgar, criticar, condenar, né? Dos ataques que eles iam sofrer, e principalmente o medo dela era que ele perdesse a posição que ele tinha naquela época. E ela sabia que era importante para ele. E olha só, né? Foi uma escolha deles. Eles podiam ter mudado isso, porque ele tinha poder para isso. Mas o medo não deixa. Então, a gente também age através do medo e deixa de fazer as coisas que a gente ama por conta do julgamento, do preconceito, da intolerância. Eu. Quanto tempo eu levei pra assumir tudo isso aqui? Ainda rateio aqui nos vídeos, quando sai um vídeo meio louco aqui, que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar o quê? Porque olha só, o vídeo anterior a esse aqui, nem eu sei o que eu falei lá. Eu vou ter que voltar, eu vou ter que assistir aquele vídeo, porque aquele vídeo tá maluco. Mas foi o que foi chegando pra mim, eu fui passando. Todos os vídeos aqui são assim.
o que vai chegando pra mim eu vou passando. E sei que eu tô desbloqueando cada vez mais a minha capacidade de comunicação com o mundo sobrenatural, né? Com o espiritual. Que eu estou me libertando dessas crenças e padrões humanos, que agora eu estou renascendo pra minha essência divina e espiritual. Me libertando dessa escravidão, desse julgamento, desse preconceito, desse racismo, né? É isso que tá dizendo aqui. Me libertando do preconceito. Precisa... Muitas coisas vocês não vão conseguir realizar sonhos e desejos por conta que vocês vão ter que romper com a barreira do preconceito, não do outro. Mas você ouviu tanto que aquilo era ruim, que aquilo era ruim, que aquilo era ruim, que o seu preconceito contra aquilo impede você de acessar o sobrenatural e manifestar. É você quem se pune. É você quem se chicoteia, é você quem impede. As nuvens são você. Você quem impede isso de acontecer. Olha isso. Por conta do medo das pessoas nos punirem, nos chicotear, nos julgar, falar mal da gente pelas costas, sabe? Ah, porque você viu a maquiagem que ela fez, é horrível, não sei o que, não sabe nem se maquiar. Eu gosto assim. Eu, Andréia, pra chegar nesse ponto que eu tô aqui, gente, eu tive que passar por muitos gigantes dentro de mim. Eu tive que romper muito preconceito. Eu tive que romper medo. Sabe? E faço isso todos os dias, vocês não têm noção. Do tanto que eu tenho que lidar com o medo de ser... Parece que não, mas é. Principalmente essas mensagens malucas. Sabe? Principalmente quando chega aqui uma energia falando: tô aqui, Andréia, sou o Chico Xavier, tô te guiando. Ó, Andréia, cheguei aqui, sou Dom Pedro, vim pra trazer uma informação através de você. É louca essa mulher? Quem é ela? Entende? Então eu ainda estou passando pela barreira da incredulidade, do ceticismo contra mim mesma. De acreditar nos meus dons e talentos mediúnicos, de ter a chave cósmica, de realmente ser um portador da capacidade de estar entre mundos e ouvir o que eles estão dizendo e poder trazer a mensagem pura para o mundo. Sabe? Como Jesus fez, como, né, Moisés, Josué, que foi o sucessor de Moisés, quando Moisés morreu no Egito ainda, no deserto. Eles ainda não tinham chego na Terra Prometida. E Josué foi escalado como próximo da lista, sucessor de Moisés para chegar na Terra Prometida. Tá, por que essas pessoas puderam ouvir a espiritualidade, ser guiados e eu não posso? Porque eu ouvi da religião a vida inteira que eu sou pecadora. Que o único filho de Deus é Jesus. Que os profetas eram da antiga aliança. Não tem mais. Entende? Que agora é o pastor, agora é não sei quem. E aí você pega um Chico Xavier da vida e você explica isso aqui como? Você pega um Allan Kardec da vida, você explica como? Não explica, porque as coisas espirituais não conseguem ser explicadas pelo natural, elas são sobrenaturais. A consciência natural humana não vai conseguir entender. E muitas mensagens que Jesus passou, certo? Ou até mesmo os antigos da Bíblia, né, das escrituras, ainda não foram decifradas até hoje corretamente. Muitas delas não foram trazidas à luz, à superfície, exatamente com a clareza que eles queriam passar. Porque talvez não tenha uma consciência que tenha conseguido chegar no mesmo patamar ali de conhecimento espiritual deles, na mesma conexão espiritual que eles. Aí você pega um Chico Xavier da vida, você fala, esse teve. Esse entendeu, esse veio pra mudar. E essa semana apareceu um documentário pra mim do Chico Xavier, mandou eu assistir o documentário, eu comecei a assistir, eu chorei muito, porque o tempo todo dizia pra mim, você tem esse dom,
Você é um comunicador entre mundos. Por isso que você é de peixes, você é espiritualidade, você nasceu para isso, esse é o seu dom, comunicação entre mundos. Há anos atrás veio para mim a mensagem de Jeremias dizendo: você vai ser o Jeremias da vida, você é o sucessor, você vai trazer a informação. E eu sempre falando não, 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 relutando contra isso. Porque as pessoas vão falar que eu sou louca, vão falar que eu sou soberba, vão falar tudo. Não sei nem o que vão falar. Como que as pessoas vão reagir a isso? Entende? Só que no decorrer desse ano, eu fui aos poucos falando: chega, eu não quero saber o que as pessoas vão falar, eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Eu quero agir da maneira que eu tenho que agir, eu vou gravar os vídeos do jeito que tem que ser. Muitas vezes eu falei: eu vou mudar isso. Eu vou fazer igual os outros fazem. Vou fazer lá, tirar a gente tarô pro signo e tal, eu vou ter mais visualização, eu vou ter mais isso. Não, Andréia, não é pra fazer assim. E aí vinha a espiritualidade: Andréia, para. Ouve nós. Continua do jeito que tá. E cada vez que eu ia avançando, cada vez que eu ia desbloqueando, eles iam me trazendo um canal novo. Monta esse canal agora. O nome é esse, você vai fazer desse jeito. Agora monta esse. Agora faz isso. Agora a tiragem de carta vai ser assim. Agora, por quê? Eu fui desbloqueando. Eu fui passando por portas, por portais. Eu fui desbloqueando níveis de consciência. E aí novas mensagens, novos formatos, novo conhecimento vai chegando. A ponto de agora eu entender que cada um dos canais que eles me fizeram criar é uma base energética que nós carregamos. Tem o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o papa. São as 5 principais energias, as primordiais que regem o universo. Os 4 elementos da matéria: ar, água, terra e fogo. Terra é a imperatriz. A terra é quem materializa, é quem germina a semente, é quem dá luz. E o 4, que é o imperador, é o masculino da ação. É o que vai pegar a colheita e vai fazer alguma coisa com aquilo que... Ela vai lá e faz a semente germinar. Dá à luz algo novo. E agora o que você vai fazer com esse algo que chegou? É o imperador. São as nossas ações e reações diante daquilo que se manifesta. O mago é quando eu estou me movendo para criar algo novo. A sacerdotisa é a base de conhecimento que eu tenho que me permite agir dentro daquilo que eu quero fazer. Dentro da capacidade que eu tenho. Então vamos lá, Andréia. Eu comecei o tarô sem saber muita coisa. Eu só tinha um desejo gigante dentro de mim de fazer isso aqui acontecer. Porque eu sempre sonhei em ler tarô. Eu já vi isso muito na minha vida. Minha família tem gente que lê tarô. Então eu falava: eu quero, eu quero, eu quero. Isso era um desejo gritante dentro de mim. E aí isso era o meu desejo, o meu mago. E eu fui nas minhas ações. Fui lá e comprei meu primeiro tarô. Na verdade, eu comecei a tirar com carta normal, depois com Uno. E hoje, até com cartinha dos Minions ali, eu tiro. E comecei. Então, eu fiz a ação do mago. Eu fui lá, comprei meu primeiro tarô. A sacerdotisa. Qual o conhecimento que eu tenho disso? Nenhum. Muito pouco. Que eu me lembre, muito pouco. Mas eu tenho desejo. Se eu tenho desejo, tem que ter algum conhecimento aqui dentro. Porque nada que eu desejo não tem uma base de conhecimento espiritual dentro de mim. O desejo só nasce quando você tem uma base. Aí comecei a pesquisar aqui, pesquisar ali, e eu falava: não é isso que eu quero. Eu fui olhar uma taróloga ensinando, não era curso, era só uns vídeos de aleatórios. Eu falei: mas não é sobre isso. Não, isso não bate com o que eu acredito, com o que eu tô entendendo aqui, com o que tem dentro de mim. E eu fui sozinha. Peguei o caderno, peguei as cartas, eu espalhava as cartas, eu olhava pra elas e falava: o que vocês querem me dizer? Tem uma informação em vocês que não é aquilo. O que vocês querem me dizer? Qual a informação que vocês querem me passar? O que eu preciso aprender de vocês? Eu conversava com as cartas.
E eu fui devagarzinho, eu colocava as cartas e eu separava os naipes, até que a coisa foi clareando. E eu fui como, no mesmo tempo disso, na Imperatriz, começavam a se manifestar situações. Então vinha um falando mal, vinha outro falando que era coisa do diabo, vinha outro falando não sei o quê. E eu reconhecia as crenças e padrões como limitações em mim. E eu fui fazendo os decretos e as purificação para isso. Fui me libertando, comprei mais tarô, continuei, falei pra um, falei pra outro, comecei a atender um, comecei a atender outro, e fui indo, até o dia que falou pra mim, agora você vai criar um canal, vai pegar o canal que você tem e vai fazer tarô nele. E eu falei, imagina, no canal fazer tarô, você é louco? Não vou. Até que um dia eu levantei de madrugada e falou, hoje você vai começar. E eu preparei meu psicológico, falei, hoje eu começo. E comecei. Depois veio os vídeos de sinais, depois foi vindo. E cada vez que eu fui me limpando, cada vez que eu fui acessando um novo conhecimento. Então aí criou-se todos os canais. Um canal para cada energia. Então nós temos ar, água, terra, fogo e magia, que é o quinto elemento. E a magia do meu quinto elemento veio da Iemanjá. E depois que eu renovei essa sala, eu pintei tudo aqui, meu genro virou pra mim e falou, vou fazer um desenho na sua parede, o que você quer que faz? Eu falei, faz o que você desejar. O que vier no teu coração pra você fazer, você faz. Quando eu cheguei aqui, ele tinha, na verdade ele fez no caderninho, ele mostrou pra mim e falou, ó, isso aqui tá bom? Eu olhei e falei, Iemanjá? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, só que eu achei que ele ia desenhar pequenininha. E ele desceu. Quando eu desci, que eu vi a Iemanjá desse tamanho atrás de mim, eu falei, meu Deus! Misericórdia! Quem tá me guiando agora? Quem tá atrás de mim? Quais são as crenças e padrões que estão me influenciando? Qual é a energia que tá influenciando a minha magia? O meu poder de conectar com a espiritualidade. Então, eu fui passando por esse processo. Eu tive que me libertar. E aqui eles estão dizendo que é o momento de avançar e tirar esse medo de dentro. Eu vou fazer isso, porque isso também é pra mim. E aqui me mostrou que tem dor. Tem dor. Muita dor. Você não tem noção. Muita dor. Quando eu peguei esse tarô, que eu vi essa carta, me doeu demais da conta. Então faça isso. E todos os meus vídeos, de todos os meus canais, trazem mensagens. Pode ser que hoje elas não façam sentido. Ah, tá. Essa carta estava no fundo do deck. Não é a carta dali. É só a carta que eu vi que me doeu. Mas não é a carta que vai vir ali. Tava errada. Tá vendo? Ó, vou tagarelando aqui. E eles vão me chamando a atenção. E essa carta veio, esse baralho veio do sobrenatural. Não veio da minha força, não veio da minha capacidade, não veio do meu dinheiro. Não veio de eu pedir pra ninguém. Não é usado. Cara. Oito de ouros. No imperador. Mas esse 8 de ouros, ele vem de contrapartida com o 8 de ouros da sacerdotisa. Do dentro da alma. Tá entendendo isso? 8 de ouros. As ações do passado. Porque o que tá aqui é tudo aquilo que tá armazenado dentro de você. E aqui é a matéria. A repetição. Literalmente... O observar o que estava fora de mim, como o que estava dentro, que é a sacerdotisa aqui, com base de conhecimento, né? O rebater este conhecimento e a repetição que eu fiz todo esse ano, fazendo este movimento, tanto na sacerdotisa, reconhecendo que o que estava fora era o que estava dentro, e agindo aqui, para mudar,
é o que tá fazendo esse renascimento aqui, ó. Olha isso, a criança no cigano, que é o 13, a morte e a ressurreição. O 13, gente, ele é o Jesus Cristo. 12 discípulos, 12 apóstolos, e o Jesus era o 13º. Então, Jesus, o número 13, ele vai representar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão, a evolução. Quando eu saio do propósito e entro na missão, morro pro velho e nasço pro novo. Jesus, quando morreu, ele estava no propósito. E aí ele nasce para a missão, que aí ele vem e começa a ser o mestre. Ele literalmente começa só a ensinar os discípulos naquilo que precisava. Ele não passou mais pelas experiências junto com os discípulos. Até a morte dele, ele passava pelas experiências com os discípulos. Então ele passava, ele manifestava as experiências e passava, ele vivia as experiências, né? Tanto as boas quanto as ruins. A partir daquele momento, ele morreu pro velho, nasceu pro novo, e ele ressurge apenas passando instruções para os discípulos. Ele não passa mais pelas experiências, agora ele só ensina aquilo que ele já viveu, para que as pessoas possam ter uma evolução. Entende? Ele se torna um professor, um mestre, literalmente. E é isso que eles estão dizendo aqui. Então, eu estou passando da morte... Quando você faz esse processo, que você vai se curando, você tem essa persistência e essa determinação de fazer o que for preciso fazer para você se curar, para você avançar, para você se libertar, você consegue. E aí você começa uma nova jornada. E aqui tá dizendo que essa minha nova jornada tá me libertando desta escravidão aqui. Eu não vou mais precisar passar por essas experiências. É como se eu tivesse, sabe, avançado de nível. Avançar aqui o espiral, né? Eu evoluí esta energia a ponto de não precisar mais passar por essa dependência ou por essa escravidão. Essas experiências não vão mais fazer parte da minha vida. Não vão mais não vão mais influenciar nem as minhas ações, nem as minhas manifestações. E é isso que eles estão dizendo. Se você seguir o passo a passo que eles dão aqui, através de tudo que eles me ensinaram a fazer, né, de eu ter ouvido a espiritualidade, de eu ter seguido, de eu ter indo, cada vez que eles me davam uma direção, eu ia lá e fazia. É isso. É o ser o testemunho vivo de como fazer, do caminho que você tem que trilhar, de como fazer. Eles estão dizendo aqui, suas ações. As minhas ações, o meu trabalho, tudo aquilo que eu fiz, olha o tanto de esmalte que tem ali, mostrando a renovação das ações. Parecia loucura, gente, vocês não têm noção, parece às vezes. Tipo, eu tava com esmalte azul agorinha na unha. Sentei aqui pra gravar o vídeo, comecei a limpar o celular pra poder gravar, e eles falaram pra mim, passa outro esmalte. Ó, tá até aqui. Nem coloquei lá porque não deu tempo. Ó. Eu não tirei o azul de baixo, eu passei por cima. O meu dedinho tava sem esmalte. Vamos ver se dá pra enxergar. Tá rosinha, tá vendo? Olha lá. Rosinha. Só que essas unhas estavam com esmalte azul. Ó. Uma tá rosa, outra tá mais ou menos rosa. E as outras estão roxa, ó. Ó o São Germain aqui, né? A chama violeta. Só o dedinho tá rosa, do masculino. Porque tava sem esmalte. Saiu o esmalte azul daqui. E eu falei, vou tirar e vou passar. Não, passa por cima. E eu passei por cima. Era o azul da espiritualidade. E agora eu passei o roxo por cima, o rosa por cima, que ficou roxo. E ainda mandaram eu passar esse glitter aqui, ó. Eu fui lá, escolhi o esmalte, passei. Esses dois. Certo? Mudou a cor para roxa, transmutando as energias da espiritualidade que estava embaixo. Então, as antigas ações baseadas na energia antiga, nas crenças e padrões antigas, estão sendo transmutadas. E quantas vezes eu pintei uma unha de cada cor,
Quantas vezes eu coloquei uma roupa que eu nem gosto de usar, ou a cor não me agrada, e mandou colocar e eu coloquei. Vocês não têm noção, não. Tanto de coisa que eu já fiz de loucura. De falar, no natural, uma pessoa em sã consciência não faz isso, não. Mas é literalmente nascendo para uma nova essência aqui, né? O sobrenatural. O extraterrestre. Vai para as pessoas que vivem nas crenças e padrões humanas, onde tudo tem que ser perfeito, né, dentro das crenças humanas, onde tem que ser desse jeito, onde tem que ser daquele jeito, onde a unha tem que ser impecável, onde o cabelo não pode ser assim o assado, onde os brincos tem que ser igual, não pode ser um de cada um. Fazer diferente vai chocar mesmo, né? Mas eles estão dizendo que é esse o caminho. E aqui me cai um 10 de ouros. Não, 10 de copas. A roda kármica é o 10. É a conclusão que você tira de tudo aquilo que você viveu como experiência até aqui. E aqui eu tenho um 8 de ouros que caiu invertido para cima, ou seja, as minhas ações guiadas pela espiritualidade me fizeram enxergar a vida de uma maneira diferente. E, gente, pasmem, eu tirei... O meu preto velho tava dentro de um copinho de cachaça, que era eu fiz como se fosse um coisinho dele. E a minha preta velha tava no sundae ali. Os dois pretos velhos, presos, separados. Ele dentro de um copo de cachaça, preso nas crenças e padrões humanas, nas limitações e nas dependências, e ela também separada dele, né? E anteontem eu quebrei o copo, tirei ele dali, não quebrou por acaso, eu quebrei mesmo, dizendo que eu estava me libertando daquelas crenças e padrões. E as ações, olha as ações. Então eles mandaram eu tirar, tirei. Coloquei os dois juntos na mesma cestinha aqui, ó. Olha lá. Peguei, ele já tá, esse negócio aqui, o copo tava aqui. E ele tava dentro do copo. Só que o copo tinha um buraco na frente que parecia um útero. E eu falei que aquilo eram as crenças padrões que a gente traz enraizado da nossa criança interior, né? Das nossas mães, desde o ventre. E eu tirei, quebrei aquilo e toda essa dependência, essa limitação, essa carência que a gente tem, que a gente se apega nas pessoas por falta e tal. E ela tava no outro lugar. Aí eu peguei, coloquei os dois juntinhos aqui, e ali na bancada tem uma lâmpada. E eu coloquei eles na lâmpada, então eles ficam iluminados. Só que aí, eu tinha ali... Ela tava na taça. Eu vou pegar a taça. Ela tava na taça. E ficou só a asa da borboleta na taça com as pedrinhas. A taça da Iemanjá, né? Da Rainha de Copas. E eu falei assim pra minha filha. Falei, eu precisava de um bonequinho, alguma coisa pequenininha pra pôr na taça, que agora ficou feia. Não tem nada. Aí ela falou assim, mãe, eu tenho uma bonequinha. Ela é negra, minha filha, tá? Eu tenho uma bonequinha que eu ganhei do Arnaldo. Arnaldo é o pai de sangue dela. Ela é adotiva. Que tá guardada aqui. Eu vou te dar ela. E ela... Enfim, ela tem muitas dores dele. Agora tá curando e tal. E ela falou, eu vou te dar a bonequinha. Eu falei, tá bom então. E ela pegou e me deu a bonequinha. Quando ela me deu, na hora que ela me deu a bonequinha, eu falei assim pra ela, ai, que linda! Sabe quem é essa bonequinha, Kathleen? Ela falou, não, mãe, quem é? Eu falei, é a princesa Cogumelo. Hã? Falei, eu não sei se esse é o nome dela, mas ela é a princesa dos cogumelos. Lá do negócio dos irmãos Mário. Do Luigi e do Mário, né? Aqui, ó. Gente, tá muito escuro isso aqui. Eu vou pedir pro Luiz depois pôr essa lâmpada pra cá. Ó, tá vendo? E aí ela falou assim, mãe,
pode pegar pra você. Falei, vai dar certinho, porque tá lá a asa da borboleta, eu vou pôr ela em cima, só pra taça não ficar sozinha. E pra ter uma rainha de copas lá embaixo, né? Que agora eu juntei a preta velha e o preto velho que tava separado, brigado. Agora eles estão juntos de novo. Ó, um masculino e um feminino. Trazendo a cura, né? Juntando o masculino e o feminino pra manifestar a vida. Tirando essas limitações humanas. Aí, olha aqui. Ela está na minha taça de Iemanjá, com a asa de borboleta lá atrás. Tá vendo que era de uma fada, a fada quebrou, ficou só a asa e ela tá aqui. Gente, olha a cor do meu vestido. Ela tá de rosa, eu tô de rosa. Eu não tenho um vestido rosa igual dela, mas eu tô igual e ele é embaixo, ele é aberto. Olha isso. Ela é a princesa dos cogumelos. Eu amo a história dos cogumelos, da cura e da libertação que eles fazem na alma, né? Do poder de curar a alma que o povo do cogumelo tem. É coisa de magia. E aqui tá dizendo que a conclusão que eu tirei disso tudo, as minhas ações foram me libertando. E agora eu sou a rainha do cogumelo ali, a rainha de copas. Estou sendo governada pelo poder de cura e libertação. Vai lá e assiste os Irmãos Mários. Os cogumelos, eles são mágicos. Eles dão poder, eles trazem cura, é muito bonitinho o negócio. E é literalmente isso. E eles são os irmãos que mexem com as águas, né? Consertam os encanamentos. Eles são encanadores. Encanador, né? Prende a dor. Aí o que acontece é que eles estão dizendo que todas as minhas ações, olha lá, eu fui lá, quebrei o copo porque eles mandaram, tirei ele de lá, coloquei os dois juntos, coloquei a princesinha do cogumelo ali. Estão dizendo que são este trabalhar, estas ações que foram rebatendo todas as crenças e padrões espirituais distorcidos da verdade divina, foram libertando a matéria. Foram realmente trazendo a transformação, foram realmente trazendo a renovação e a mudança. Não foi aleatório, tá? E por mais que, aparentemente, eu ainda esteja da mesma forma, eles estão dizendo, te acalma, criança. O novo tá aí. O novo tá aí. Aqui... eu passei de nível. Eles mandaram eu olhar pro fundo do deck, que eu não tinha olhado. Gente, olha isso. O Imperador. O Imperador. Cara, isso é muito lindo. É sobre isso. Pega tudo isso, vê o que encaixa pra você, o que você pode fazer com essas informações, medita sobre elas, assiste quantas milhões de vezes você quiser, porque eu sempre assisto de novo. Hoje mesmo assisti um de 4 meses, 6 meses, 7 meses atrás, né, de maio. Cadê a data? 10/5/2025, vídeo de Sagitário. Eu ia subir esse e apareceu pra mim o vídeo de Sagitário de 10/5/2025 deste canal. Deste não, Tarô Bússola da Alma. E eu fui assistir e eu chorei. Eu chorei. Porque eu nem lembrava de como era o vídeo. Imagina você ter 6 canais, você vai lembrar do que você tá gravando pra cada um. E eu tô gravando o vídeo de Sagitário. Tem os meus alces ali. E nesse vídeo do dia 10/5/2025, na capa tem um alce. E esse vídeo vai ter a capa com 4 mulheres. 4 mulheres, o Imperador. Eu sei que não sou só. A capa já tá pronta.
Eu já fiz a capa de todos os vídeos antes de começar a gravar de Sagitário. Para cada um dos canais eu fiz uma capa. E a capa que vai vir agora do Imperador, desse Que Haja Luz, são 4 mulheres na floresta com chifre de alce e tem iluminação nelas. Não é muito lindo isso? Gratidão, Senhor, gratidão, espiritualidade, eis-me aqui. Que eu seja sempre esse canal e essa caixinha de som para vocês. Que eu me conecte cada vez mais, sem interferências humanas, sem crenças, sem padrões, sem dogmas, sem doutrinas religiosas, para que eu possa trazer cada vez mais de forma pura e claras mensagens para a humanidade, para nos guiar e nos direcionar nesse caminho, nessa jornada de terra. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Sem condições de continuar gravando. Tchau, gente.